Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, a sua advogada de Direito Internacional. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o comunicado que Justin Trudeau fez ontem, dia 24 de outubro de 2024, a respeito dos planos que o Canadá tem para a área de imigração para os próximos 3 anos. Então, fica aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe os seus comentários aqui. Nesse canal, eu compartilho com vocês um pouco sobre a minha visão de vida de imigrante, de quem mora fora do Brasil há quase uma década, de quem morou no Canadá por 9 anos, de quem tem especialização em direito de imigração canadense. E esse vídeo é um formato novo de conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês, onde a gente vai comentar as principais notícias de imigração, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, já que eu sei que a maioria das pessoas que me assistem tem interesse nesse tipo de conteúdo, tem interesse em entender como funciona a área de imigração. Então eu espero que vocês gostem e estou ansiosa pelos comentários. Então, na data de ontem, Trudeau foi para as redes sociais, foi para a mídia, dizer que agora o Canadá vai reduzir o número de imigrantes, o número de residentes permanentes do Canadá. Ele alega que o Canadá está ajustando as políticas imigratórias, uma vez que a pandemia passou. Então ele culpa a pandemia aí por toda a situação caótica que o país está. Ele culpa a pandemia, diz que como a pandemia passou, agora precisamos reajustar a rota. Precisamos replanejar, redirecionar as políticas imigratórias. Como se nós não soubéssemos que ele está fazendo isso, porque ano que vem é ano de eleição e as políticas imigratórias abertas, né, de fronteiras abertas do Trudeau, elas prejudicaram muito o Canadá nos últimos 5 anos. Então, o país realmente hoje ele está em crise, não é somente por conta dos imigrantes. A gente sabe que as políticas imigratórias que ele colocou em vigência durante a pandemia abriram as portas do Canadá para imigrantes desqualificados, o que nunca foi o objetivo do país, mas naquela época não tinha muito o que ser feito, já que as fronteiras estavam fechadas para novos imigrantes, os processos de estudo e de trabalho estavam pausados para pessoas que estavam fora do Canadá. Eles pausaram também os processos de residência permanente para quem estava fora do Canadá, e a solução que encontraram foi a de reter quem já estava no Canadá, independente de qualificação. O Canadá, ao longo dos anos, especialmente durante o governo conservador, ele era conhecido por sim ser um país mais aberto à imigração, porém, nós tínhamos o que nós falávamos de imigração de luxo, imigração de profissionais altamente qualificados. O Canadá, ele recebeu uma leva de profissionais qualificados gigantesca desde o início do Express Entry, mas até mesmo antes disso. Então, antes do Express Entry, nós tínhamos os processos de imigração. O processo de imigração federal era o principal, era o que trazia profissionais qualificados para dentro do país. Nós tínhamos uma lista de profissões mais desejadas. Depois veio o Express Entry para modernizar tudo isso, acelerar todo esse processo, trazer, né, mais tecnologia para toda essa operação, e também abrindo mais as portas para as pessoas que sim eram qualificadas, mas de todas as áreas. E durante esses anos eu digo que quem surfou, surfou, quem ganhou dinheiro, ganhou, quem empreendeu nessa área se deu muito bem. Nós vimos o Canadá receber milhares, centenas de milhares de imigrantes extremamente qualificados, pessoas com um nível básico de inglês pelo menos. Nível básico não, porque os processos sempre foram muito exigentes. Então, para você conseguir uma residência permanente no Canadá, você precisava de, no mínimo, um inglês intermediário avançado. Durante a pandemia, o Trudeau simplesmente acabou com tudo isso. Ele facilitou para que as pessoas que estavam com visto de turista trocassem o status para visto de trabalho dentro do país. E isso desembocou na situação caótica que nós temos hoje. E o que vocês têm visto de mudança nos últimos meses, eu diria que no último ano, partindo desse governo, são mudanças estritamente políticas. São mudanças que visam tentar recuperar votos de quem votava nos liberais e está sofrendo hoje com o cenário atual do Canadá. Com o cenário político, o cenário econômico, a inflação. Agora o Banco Central reduzindo juros à torto à direita, como se isso fosse solucionar alguma coisa num curto período de tempo. A gente sabe que isso não soluciona, a gente sabe que isso maquia a situação e que lá na frente vai voltar pra gente pagar, essa conta vai voltar pra gente pagar. Então, assim,
nada é o que parece ser, né? Nada é de fato o que parece ser. A gente tem que lembrar que essas pessoas que se tornaram residentes permanentes em 2020, em 2021, hoje, muito possivelmente, já são cidadãos, são pessoas que vão votar nas próximas eleições, né? As eleições no Canadá serão no ano que vem, então, muito possivelmente, toda essa galera beneficiada pelos programas do Trudeau já vão votar nele, né? Já vão votar no partido. Então, é realmente isso aqui, gente, um tapa na cara do canadense médio, um tapa na cara do canadense trabalhador, do imigrante qualificado que migrou para o Canadá, né, que passou anos investindo em estudo, em experiência de trabalho, em inglês, em francês, para se qualificar para entrar no país, para ficar no país, para se tornar um residente permanente. Eu tenho clientes no Canadá com salários altíssimos, um excelente perfil e que não conseguem a residência permanente hoje devido às dificuldades que não só o governo federal. Porque aqui a gente está falando de anúncios do governo federal. Mas a gente tem que lembrar que boa parte do cenário de imigração é influenciado pelas políticas provinciais. Então, hoje nós temos aí províncias inteiras dificultando ainda mais a imigração, mesmo para trabalhadores qualificados, pessoas que estudaram ali, pessoas que trabalharam ali, pessoas que têm bons salários, pessoas que têm um bom nível de inglês. Pessoas que investiram muito dinheiro para estudar lá, que levaram recurso financeiro para as instituições educacionais e que hoje elas não conseguem aplicar um processo imigratório porque a regra muda o tempo inteiro. Dificuldades são muito maiores. Então, assim, a gente sempre soube que imigração é algo que muda, né? A gente sempre soube que política imigratória é uma questão completamente ligada à economia e à política do país. Mas, antigamente, nós tínhamos um prazo, nós tínhamos um pouco mais de respeito pelo imigrante. As mudanças, elas vinham, mas existia um prazo de adaptação, né? Então, olha, nós vamos mudar a questão do visto de estudante. Eu estava no Canadá, quando eles mudaram a regra, eu nunca vou esquecer, foi junho de 2014, eles mudaram a regra do visto de estudante, né? Porque até então você podia trabalhar enquanto você estudava inglês, e a partir de 2014 você não poderia mais trabalhar com o visto de inglês. E essa mudança, ela ficou em prazo de implementação por 1 ano. Então, assim, a gente sabia que a mudança viria, mas existia um prazo razoável para aquilo. Agora, não. Agora, mês passado, o ministro da Imigração anunciou as mudanças para o PGWP. Temos pessoas no Canadá que investiram 50, 60 mil dólares para estudar, para se qualificar, para fazer um college, para fazer um curso superior, numa área que agora não está mais na lista de interesses do Canadá, mas quando a pessoa se planejou, quando a pessoa mudou para o Canadá, estava, e essa pessoa não vai mais conseguir aplicar um visto de trabalho após a graduação. Essa pessoa muito provavelmente vai ter que voltar para o Brasil. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu tô falando e onde é que a gente tá. Então, ontem eles foram lá, colocaram um aviso, né, oficial no site da imigração canadense, falando que o novo plano de níveis de imigração para 2025 a 2027, isso aí, gente, é sempre assim, tá? Mesmo que eles não estejam eleitos para esse período todo, eles colocam as diretrizes e é claro que isso pode mudar dependendo do governo que assumir a partir de 2026. Mas, via de regra, o planejamento aqui é para os próximos 2 anos. Então, pela primeira vez, metas de residentes temporários para estudantes internacionais e trabalhadores estrangeiros serão reduzidas. Então, eles vão reduzir aí essas metas, vão reduzir o número de estudantes internacionais, isso a gente já sabia desde o começo desse ano, de trabalhadores estrangeiros, ou seja, mesmo que você tenha uma oferta de trabalho no Canadá, você vai ter que lidar com essa barreira, né? Eles não vejam que eles não estão dizendo que eles vão acabar com o processo, não, eles vão continuar recebendo, porém vai ser muito menos do que o planejado anteriormente, tá? Para os próximos anos, eles falam em 673 mil para 2025, e aqui eu vou fazer esse cálculo com vocês, porque é assim que vocês vão ver propaganda sobre isso, tá? É assim que essas empresas que gostam de enganar imigrantes, eles apresentam a informação para vocês, ó. 673.650 em 2025, mais 516.600 em 2026, mais 543.600 em 2027.
1.733.850. Essas empresas de imigração, elas vão trazer essa notícia para você. Canadá anuncia que trará quase 2 milhões de imigrantes nos próximos 2 anos. A notícia é muito boa. O Canadá continua aberto. O Canadá precisa de você. O Canadá precisa de imigrantes e blá, blá, blá. Aquela ladainha toda que a gente já sabe que só serve para pegar o seu dinheiro, né? Mas eles colocam essas metas, dizem que vai ser reduzido para esses números, que a redução dos estudantes internacionais já era esperado, porém que os estudantes internacionais refletem 45% do total de vagas para novos residentes temporários. Então, assim, eles continuam querendo o seu dinheiro, eles continuam querendo que você leve dinheiro para lá, inclusive eles aumentaram a comprovação financeira esse ano também, mas ele já está dizendo aqui que vai ser reduzido, que eles vão colocar algumas barreiras aí. Nós já vimos, quem tá acompanhando o cenário de estudante internacional no Canadá já sabe todas as barreiras que eles colocaram, de comprovação mais cara, de uma nova etapa para você pedir uma autorização provincial para poder estudar, uma limitação de estudantes internacionais para as instituições públicas, enfim. E agora, mais recentemente, a alteração da lei do PGWP para que o visto de trabalho pós-graduação seja dado apenas para estudantes de determinadas áreas. Então, assim, sabemos que não é lindo desse jeito, mas eu estou te adiantando que é dessa maneira que a propaganda vai chegar para você. Canadá precisa de brasileiros, Canadá precisa de imigrantes e vai trazer quase 2 milhões nos próximos 2 anos. Quando você escutar esse tipo de propaganda, você já sabe, corra, picareta, safados. Então, assim, esses números que eu passei para vocês, esse número de 1.700.000 e pouco, ele é o número para todos os residentes temporários que vão chegar no Canadá. Tá? Então, residente temporário. Estudantes, trabalhadores estrangeiros, pessoas que vão para lá com algum objetivo profissional. Mas nós temos as metas de imigração. E isso é uma coisa que faz muita confusão na cabeça das pessoas, porque principalmente o brasileiro, ele acha que só porque a pessoa está no país, ela é imigrante, e ela não é. Se você está nos Estados Unidos, por exemplo, como visitante, você é um visitante, você não é um imigrante. Se você está no Canadá com o visto de estudante, você é um residente temporário, você não é um imigrante. O imigrante, tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos, é a pessoa que aplicou um visto de imigrante. Então, aqui nos Estados Unidos, o imigrante é a pessoa que tem green card, é a pessoa que aplicou um visto de imigrante para ser um residente permanente. E no Canadá é a pessoa que aplicou para o PR, para a residência permanente. Então, somente essas pessoas são consideradas imigrantes para esses países. O resto é residente temporário. E, naturalmente, vai ter muito menos direitos do que os residentes permanentes. Gente, essa é a lição A da imigração. Esse é o beabá da imigração, caso você esteja pensando um dia em ser um imigrante, certo? Se você pensa em morar nos Estados Unidos ou pensa em morar no Canadá, você tem que entender que, enquanto você for estudante, enquanto você for residente temporário, trabalhador temporário, ou enquanto você for visitante, você nem imigrante é. Você nem tem os direitos que o imigrante de verdade tem. O imigrante legalizado tem. Tá? Então é muito importante que você tenha essa visão. Ah, Dani, mas eu vi o fulano que varou a fronteira e tá com visto de trabalho aí nos Estados Unidos. Você vai dizer que ele não tem direito? Não, ele não tem direito. O que ele tem é uma permissão temporária para que ele possa trabalhar ali enquanto uma decisão definitiva é feita no processo dele. E isso é, assim, um benefício que os Estados Unidos dá, porque ele tem essa política hoje, que muito possivelmente vai mudar nos próximos meses, com Trump chegando na presidência novamente, mas assim, não é um direito. Não é um direito. Um residente temporário não tem direito no país dos outros. Isso é muito importante que esteja claro na cabeça de vocês. Porque daí você evita de ser aquelas pessoas que vão pra rede social chorar, fazer vaquinha, que, oh meu Deus, eu caí num golpe, eu não sabia que era assim, e agora eu não consigo emprego, não tenho o que comer, não tenho como pagar aluguel. Por quê? Porque veio completamente despreparado. Veio achando que o país tem a obrigação de te acolher, que o país tem a obrigação de te aceitar aqui e te dar as coisas, e não tem, tá? Então,
As metas de residentes temporários no Canadá estão reduzidas, mas ainda são metas altas. Quase 2 milhões de residentes temporários é uma meta bem alta. Porém, você tem que lembrar que quase 50% desse número é somente para estudantes internacionais, que por si só já tem uma lista super extensa de requisitos que precisam atender: dinheiro, comprovação financeira altíssima, nível de inglês, cursos específicos. Então hoje você não pode mais ir para o Canadá, fazer o curso que você quiser e trabalhar no país e levar os seus filhos para estudar na escola pública e o seu cônjuge para ter um visto de trabalho, como era antigamente. Não pode, não dá mais. Hoje em dia você precisa fazer uma comprovação financeira muito maior, você precisa ser aceito em um programa de estudo específico, nível de mestrado, nível de doutorado, em áreas específicas para você montar o seu planejamento de imigração. Então, o planejamento de imigração para o Canadá hoje, ele está muito mais refinado, ele está muito mais exigente. Certo? Estados Unidos sempre foi exigente, mas agora o Canadá está ali paro a paro com os Estados Unidos nesse sentido. Eu falei sobre isso para vocês num dos últimos vídeos aqui do canal, que por conta dessas novas exigências, na minha concepção como advogada de direito internacional, eu tenho especialização em direito de imigração canadense. Eu sou imigrante, passei por todas as etapas, desde o visto de turista até a cidadania canadense, e hoje estou aqui nos Estados Unidos com visto de trabalho temporário. Então eu passei por todos os processos legalmente, certinho, do jeito que tem que ser feito, além de ter ajudado mais de 2.000 pessoas nos processos de imigração deles ao longo dos últimos 10 anos, tá? Então, considerando que o meu ponto de vista parte desse histórico que eu tenho, eu falei para vocês em algum dos últimos vídeos que com essas novas exigências do Canadá, para mim, para minha visão, na minha concepção, não faz mais sentido você investir dinheiro para ser um estudante internacional no Canadá. É muito mais vantajoso que você invista esse dinheiro vindo para os Estados Unidos. Tá? É claro que quando a gente está falando de famílias, de pessoas que vêm com filhos, que vêm com cônjuge, o projeto vai ser muito mais caro e difícil em qualquer um dos dois países. Tá? Porque o cônjuge não pode trabalhar, ainda que os filhos podem ir para a escola, isso não é um problema, mas o cônjuge não poder trabalhar, você só poder trabalhar meio período, tudo isso impacta no seu planejamento, mas hoje, quando a gente pega os dois países e põe na mesa, está muito parecido. Está muito parecido. Eu diria que a única diferença realmente é a questão cultural, né? Então, se você se identifica mais com a cultura canadense, vá para o Canadá. Se você se identifica mais com a cultura americana, venha para os Estados Unidos. Mas eu diria que hoje, basicamente, a diferença é cultural e monetária, porque a gente sabe que o dólar canadense é muito mais baixo, né, vale muito menos do que o dólar americano. O dólar americano é mais caro para o brasileiro, então isso impacta no valor final do seu planejamento. Porém, o custo de vida no Canadá é muito maior do que nos Estados Unidos. Claro, se a gente não estiver comparando, por exemplo, o interior de Manitoba com a Califórnia, né? A Califórnia vai ser extremamente mais cara, Nova York vai ser extremamente mais cara. Mas se você pegar as grandes cidades do Canadá e comparar com as grandes cidades dos Estados Unidos, você vai ver que é muito parecido, muito parecido. E mais, no Canadá, hoje, basicamente, você vai encontrar as oportunidades de trabalho nas grandes cidades. Quem te fala o contrário está mentindo para você. Ai, Dani, mas eu conheço um fulano que foi lá pro interior do Atlântico e ele conseguiu um trabalho e muito bom, e ele tá vivendo feliz para sempre com a família dele. Exceção. Exceção. As províncias no Canadá não são desenvolvidas como os estados aqui nos Estados Unidos são. Tá? Então aqui você tem muito mais opções. Você não precisa morar na Califórnia para ter emprego. Você não precisa morar em Nova York para ter emprego. Você não precisa morar na Flórida, em Miami para ter emprego. Você pode morar na Carolina do Norte, você pode morar no Texas, que é um estado praticamente autossuficiente, com milhares de oportunidades de trabalho excelentes, altíssimos salários, custo de vida muito mais baixo. Você pode morar no Arizona, você pode morar no Tennessee, você pode morar na Georgia, você pode morar na Carolina do Sul, você pode morar... Gente, temos muitas opções e temos grandes empresas na maior parte dos estados aqui, tá? Então, é diferente do Canadá, onde as pessoas habitam aquela faixa de baixo do país, que é praticamente a divisa com os Estados Unidos, e o resto é gelo.
né? O Canadá, ele é 100% dependente dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos falar, não vamos mais fazer negócio com o Canadá, acabou pro Canadá. Não tem mais Canadá, entendeu? Então, assim, isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer um planejamento imigratório e você tá olhando só pro número. Ah, mas é que com o dólar americano ficaria muito mais caro. Ah, mas é porque o curso nos Estados Unidos é muito mais caro. Onde você está olhando? Qual é a instituição de ensino que você está olhando? Qual é o estado que você está olhando? Ah, você quer vir morar em Orlando? Vou te adiantar, não tem emprego qualificado em Orlando. Em Orlando as pessoas ganham dinheiro com o turismo, as pessoas ganham dinheiro com essa parte de acomodação, de restaurantes, de construção. A área da construção sempre está aquecida, mas não tem muito trabalho. Se você é um assistente social, se você é, sei lá, área de saúde também sempre vai ter trabalho. Mas dependendo da área de trabalho que você tá, você não vai ter oportunidade aqui na Flórida. Você não vai ter oportunidade em Orlando. Se você é da área de TI, por exemplo, e você está acostumado a trabalhar para multinacionais, empresas gigantescas, dificilmente você vai ter trabalho em Orlando. Entende quando eu falo sobre planejamento imigratório? Que tudo isso precisa ser avaliado antes de você sair comprando um curso? Antes de você sair se matriculando numa faculdade, tudo isso precisa ter sido visto. Então, quando a gente fala de planejamento de imigração, é sobre isso também. E hoje, olhando as opções que o Canadá oferece, tá muito parecido com os Estados Unidos. Então, assim, na minha concepção, considerando que os Estados Unidos, em geral, tem um custo de vida mais baixo que o Canadá e muito mais oportunidades de trabalho do que o Canadá, eu não iria pro Canadá, tá? A não ser que para você a questão cultural seja imprescindível. Meu Deus, eu me identifico com o Canadá, meu sonho é morar lá. Aí é outra conversa. O planejamento não é a prioridade de quem está focado em realizar sonho. Isso é uma coisa que você precisa ter na sua mente. Então, eles falam que eles vão reduzir, sim, o número de residentes temporários, que 45% desses quase 2 milhões que eu falei pra vocês é destinado aos estudantes internacionais, apesar da lista extensa de novos requisitos que os estudantes internacionais precisam atender para conseguir esse visto. Mas lá embaixo, no final do comunicado, tem um parágrafo assim, ó. O suporte para a reunificação familiar continua por meio da categoria familiar, que mantém uma taxa de 22% das admissões gerais de residentes permanentes. A forte e orgulhosa tradição do Canadá de oferecer proteção aos mais necessitados é evidente por meio das metas sustentadas para refugiados assistidos pelo governo, o que contribui para a taxa de categoria de refugiados reassentados e pessoas protegidas de 15% das admissões gerais de residentes permanentes. Então, assim, dos 1.700.000, metade vai ser estudante internacional. O que vai sobrar no final do dia é cerca de 620 mil vagas para residentes permanentes. Divide isso por 3 anos. Nós temos aproximadamente 200 mil vagas de residentes permanentes por ano para os próximos 3 anos, 2025, 26 e 27 no Canadá. Você tá vendo a diferença que existe quando você vai analisar os números exatamente e as particularidades daquela política imigratória, em vez de você seguir apenas o que você escuta na propaganda? Porque a propaganda vai vir para você assim: o Canadá anunciou suas novas metas de imigração, são quase 2 milhões de novos imigrantes até 2027. O Canadá, apesar de ter anunciado que vai reduzir o número de imigrantes no país, ainda assim publicou que vai trazer quase 2 milhões de imigrantes nos próximos 3 anos. E é assim que esses caras te vendem consultoria, é assim que esses caras te vendem intercâmbio, é assim que esses caras te vendem área VIP, é assim que esses caras te vendem mentoria, jornada do imigrante. É assim. Por quê? Porque você escuta o que você está vendo na propaganda, mas você não gasta 5 minutos do seu tempo para ir lá, traduzir no Google Tradutor a política e entender o que está escrito ali. E tem mais. Admissões de familiares, 22%. Admissões de refugiados, 15%. Essas pessoas não são qualificadas. A grande maioria dos familiares que imigram para o Canadá, que são levados para o Canadá, são pessoas idosas, são pessoas que já estão numa fase da vida que precisam do auxílio dos filhos, que precisam do suporte do sistema de saúde. E quem você acha que vai pagar todo o suporte que essas pessoas precisam? Mas a partir do momento que esse imigrante está no país, esse idoso, esse familiar do residente permanente, do cidadão canadense, ele chega no país, ele vai continuar sobrecarregando o sistema.
de saúde, as moradias, a questão das moradias. E assim, eu diria que os familiares são o menor dos problemas, tá? Mas os refugiados não. Os refugiados, eles chegam com a conta paga. Eles chegam com moradia garantida, eles chegam com passe de ônibus garantido, eles chegam com isenção de impostos garantida, eles chegam com dinheiro na conta, recebendo auxílio de tudo quanto é forma, que vem do seu dinheiro. Você, residente permanente, canadense, que está aí pagando imposto nesse país. É do seu dinheiro enquanto você não consegue comprar uma casa e não vai conseguir, nem tão cedo. Enquanto você está equilibrando os pratos para pagar as contas e tentar guardar alguma coisa para aposentadoria para não ter que morrer dependendo desse sistema. E eles já estão dizendo, eles não vão reduzir os números. Eles vão continuar recebendo os refugiados. A gente sabe que vira e mexe vai ter política de refugiado para fazer o governo parecer bonzinho. E no final do dia é mais do mesmo. Não haverá mudança positiva. Não haverá mudança positiva. Não haverá mudança estrutural no país. O Canadá é o que é. E mesmo os governos mais conservadores terão muita dificuldade de implementar políticas muito opostas ao que a gente está falando aqui. Porque essa é a base, é a estrutura jurídica do país. Isso que eu estou falando para vocês aqui é o que a gente chama popularmente de sistema. Esse é o sistema, meu amor. E é assim que vai ser. Eu queria trazer notícias melhores para vocês, mas o Canadá não me ajuda. A gente se vê no próximo vídeo.